Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pela internet, pelos links rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo, para o mundo inteiro. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que é a clínica que trata tudo de doença neurológica. As doenças neuropediátricas, neurointervenção, neurocirurgia, neuroclínica, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. Eu falo todo domingo, o Fernando Pascoal foi quem começou aqui em Belém o tratamento do AVC agudo. E a nossa convidada de hoje é daquelas pessoas muito especiais mesmo. Eu acho que é a primeira não médica que eu estou convidando assim. Não médica não ligada direto à parte de tratamento de saúde. É a doutora Hanna Carolina Anijar Bibas Maradei. Nome de princesa, bem grande. Hanna Carolina Anijar Bibas Maradei. A Hanna é advogada e é especializada em direito médico. O termo judicialização, eu até ia falar que é um neologismo, mas não é um neologismo, é uma palavra da área de direito que não se usava em medicina e hoje se usa demais, virou rotina agora. Judicialização, você vai fazer uma consulta, se tiver alguma coisa online, alguém pergunta lá antes de você preencher os dados se a coisa é judicializada ou não. Então, nós convidamos a doutora Hanna Carolina Anijar Bibas Maradei e a Hanna, que se tornou minha amiga há alguns minutos atrás, vai nos falar sobre a especialidade dela. Hanna, primeiro, super obrigado por você ter aceito o convite, obrigado mesmo. Espero que esse seja só o primeiro de várias vindas aqui no programa. E a gente vai falar da tua especialidade. Primeiro, aquela pergunta clássica. O que é direito médico? E obrigado por ter vindo, hein? Primeiramente, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre essa especialidade do direito, que cada vez mais, ela na prática, vem sendo muito utilizada em razão do aumento da judicialização da saúde. O direito médico, ele é o ramo do direito voltado a estudar e trabalhar a legislação direta, afeta aos médicos e profissionais da saúde. Então, o direito médico, ele engloba a relação do médico com o paciente, a relação do médico com o dentista, a relação do médico com os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais da saúde, inclusive da assistência, é regulado pelo direito médico. E esse direito, ele tem várias vertentes. A gente pode atuar tanto na defesa dos profissionais de saúde e dos médicos a nível judicial, na justiça, seja ação civil, seja ação criminal, seja no próprio conselho, no CRM, denúncias relacionadas a processos éticos, o advogado também atua. E o que eu considero como um principal é a parte preventiva, né? Que o advogado especialista em direito médico, a gente cria uma atuação preventiva do profissional, dando segurança e tranquilidade para que ele possa fazer o que ele mais gosta, que é atuar na área fim dele, e não se preocupar tanto com a parte burocrática, se está bem documentado, se está cumprindo os requisitos do Conselho Federal de Medicina, se está cumprindo os requisitos do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil. Então, o ramo do direito médico, ele vem para trazer mais segurança nas relações dos profissionais da área da saúde. Puxa, isso preocupa. Eu lembro que eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina e a gente tinha, assim, isso já faz muito tempo, processos semanais
E eu imagino a quantidade hoje, com essa mudança do mundo, com o conhecimento das pessoas. Agora, me fala uma coisa. Existem leis específicas para a atividade médica no mercado? Sim. Existem tantas leis federais que regulam a relação do profissional de saúde, como existem muitas resoluções, normas, pareceres do Conselho Federal de Medicina, que trata da relação do profissional, relação profissional-paciente, profissional-funcionário, como enquanto prestador de serviço, toda a relação ela tem, sim, então, uma legislação. Nós temos um código de ética médica, que todo médico tem que saber, todos, e essas resoluções lá do Código de Ética servem como base para alguns... Exatamente. O Código de Ética ele é uma resolução do Conselho Federal de Medicina e ele prevê uma série de direitos e principalmente deveres. Na verdade, são muito mais deveres do que direitos que o profissional médico tem que cumprir no seu atendimento. E hoje, pela chamada de atenção, muito mais. Então, me fala uma coisa. Eu comecei falando isso, principalmente por causa dos planos de saúde. É que antigamente não existia plano de saúde, né? Exatamente. Tinha um médico, paciente e essa relação só, né? Quando eu era aluno de medicina, existiam os pacientes do INAMPES e os pacientes que eram carentes, né? Eram a Santa Casa, os hospitais universitários eram para as pessoas carentes, mantidos pelo governo ou por alguma... Aqui em Belém, a Santa Casa era mantida pela Loteria do Estado. Isso não existe mais. A Loteria do Estado mantinha a Santa Casa, doações. Eu lembro quando eu era aluno, tinham pessoas que no testamento deixavam uma parte da herança para a Santa Casa. E os nossos professores que tomavam conta da Santa Casa, eles se viravam para manter a Santa Casa. Manter a refeição, o remédio, era um Deus nos acuda. Mas, então, tinham os indigentes, que eu estava procurando a palavra na minha memória, os indigentes e o pessoal do INAMPES. Depois surgiram os planos de saúde. E o plano de saúde, hoje, tem 1 milhão de problemas com os médicos que fazem parte dele, justamente por causa de exames. A evolução foi fantástica na área, a ressonância, a tomografia, tudo. Quando eu me formei em médico, isso não existia, tá? Não tinha ultrassom, não existia ressonância, não existia tomografia, não existia cirurgia robótica, essas coisas todas que o momento atual exige. E aí veio o problema do custo, quem tem que pagar, quanto custa, eu posso pedir ou não posso pedir. Aí vem o problema da judicialização. Agora me fala, agora eu não vou mais te atrapalhar. Dessa história de tudo ser judicializado. Infelizmente, como o senhor colocou, a judicialização da saúde ela está cada vez mais crescente. O acesso às redes sociais, o acesso ao Dr. Google, que a gente hoje chega, né? O paciente ele já chega no consultório já com o seu diagnóstico, com o seu tratamento, e é muito difícil hoje em dia você conseguir estabelecer uma boa relação médico-paciente. Por conta do aumento da judicialização da saúde, eles têm mais acesso a informações que, em consequência, faz com que eles tenham mais facilidade de procurar o poder judiciário para ter atendido. Seja uma insatisfação de atendimento, seja negativa de atendimento de consulta relacionada aos planos de saúde, negativa de fornecimento de medicamento, de cirurgia, casos de negativa de exames que não estão no rol da ANS, que com o avanço da tecnologia, muitas tecnologias não estão cobertas pelo rol. E aí os consumidores eles acreditam que o plano tem uma obrigação de custeio, por exemplo, robótica, as ponteiras da robótica são caríssimas e não tem cobertura pelos planos de saúde. Mas a gente tem visto uma crescente judicialização no sentido de, inclusive, o que não está no rol ser coberto pelos planos de saúde, que foi, inclusive, que gerou uma decisão recente do STJ, que todo mundo ficou sabendo se o rol da ANS seria taxativo ou exemplificativo. Justamente uma tentativa de dar uma definição para esse crescente aumento da judicialização da saúde. Então, deixa eu te perguntar, assim, para o nosso espectador entender. Eu quero fazer um exame que o mundo civilizado, moderno, diz que é necessário, mas o plano de saúde diz que não está no rol.
Esse é o problema de judicializar? Não somente. Ainda, não somente, mas nesses casos é porque a ANS, que é quem regula o setor de saúde, ela tem uma resolução que agora ela edita a cada 6 meses e ela inclui ou tira procedimentos do rol. Certo. Normalmente há inclusões de procedimentos no rol. Esse rol é o que regula a relação do beneficiário do plano com o plano. Certo. E o plano ele é obrigado a cobrir o que está no rol. A cobertura mínima obrigatória do que está no rol. Então, tem muitas coisas que ainda não estão contempladas no rol, principalmente as novas descobertas. Então, cirurgia robótica, alguns medicamentos novos que são recém-lançados, eles ainda não estão no rol, porque ainda não passaram por todo o processo que a ANS precisa para incluir no rol. E aí faz com que o beneficiário entenda que acha que o plano deve custear. E aí, a gente, quando vai para a justiça, a gente tem a discussão, a saúde, né? Muitas vezes risco de vida, certo. E um contrato que diz que não está coberto. Então, é sempre essa dualidade que é analisada na justiça. Fora isso, tem ações de erro, que eles alegam ações de erro médico, ações de dano moral, ações, inclusive criminais, em caso de óbito. A gente já viu muito, né, denunciar profissionais da área da saúde por homicídio, o que às vezes chega até a gente que atua na área, né, há muito tempo. A gente parte do pressuposto que nenhum profissional vai atender um paciente com a intenção de lhe causar qualquer mal. Não foi para isso que ele se formou, não foi para isso que ele estudou tanto. Né? Mas, infelizmente, ainda tem algumas situações que ocorrem e, inclusive, teve uma que ficou bem divulgado agora nas redes sociais, o caso de um anestesista, né, que isso tudo é a relação do direito médico, né, porque ele estava na condição de médico durante o atendimento. Ah, sim. Então, me fala uma coisa. O que é o direito médico preventivo? Você acabou de falar. Em que situações? O direito médico preventivo, ele já é aquela parte antes da justiça, né? Então, assim, para a gente evitar que tenha uma judicialização, a gente faz essa atuação no direito médico preventivo, que ela inclui adequar o atendimento do profissional da saúde a todas as normas e regulamentações que tem naquela área. Então, por exemplo, termos de consentimento, elaboração de documentos, contrato. Infelizmente, hoje ainda não é uma prática. Os profissionais de saúde, eles não têm nada documentado da relação médico-paciente, né, relacionado a contratos, termos de consentimento, garantia do dever informacional, que é uma obrigação, um dever do médico enquanto profissional, garantir esse dever à informação. Então, o direito preventivo, ele entra para garantir que tudo seja cumprido dentro da legalidade e, com isso, trazer mais segurança e tranquilidade para o profissional atuar. O mundo mudou. Exatamente. O mundo mudou. Pessoal, a gente já volta só um instantinho com essas informações mega importantes da doutora Hanna. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informações a respeito de direito médico. A minha frase final ainda agora foi: o mundo mudou, e essa mudança do mundo criou, eu não vou falar criou porque ela já existe há muito tempo, mas colocou em evidência o direito médico, principalmente por causa das informações que estão todo dia na internet, no Google, né? E esse é um problema sério, porque tem paciente, você mesmo falou,
ele já chega com o diagnóstico e diz assim, eu vim aqui porque eu quero fazer uma ressonância. Agora, vai dizer para ele que ele não precisa fazer uma ressonância. Né? Mas não, eu pago o meu plano de saúde, eu não uso o plano de saúde. Muitas vezes o termo é esse. Eu não uso, de vez em quando eu tenho que usar. Então, mas é um problema sério. Agora, me fala uma coisa. Nesse mundo moderno, eu estou falando desse mundo moderno do Google para cá, tá? Tem poucos anos. Não é nem poucos anos, é quando o mundo descobriu que ele podia pesquisar. Ele não precisava mais ter a Barça, nem a Enciclopédia Britânica, nem a Delta La Russa. Essas coisas que eu estou falando são enciclopédias antigas. Enciclopédia em casa para ter conhecimento. Agora ele tecla e descobre na hora. Então, me fala uma coisa. Como deve ser agora essa relação médico-paciente? Então, mais do que nunca, a gente tem percebido ao longo desses mais de 10 anos de atuação que quando o paciente está numa relação com o médico bem estabelecida, dificilmente a gente vê que aquilo vai gerar qualquer tipo de dor de cabeça para o profissional, seja ação judicial, denúncia no conselho, até a publicidade negativa, que hoje em dia a gente sabe o quanto dá dor de cabeça para o profissional, você ir lá no Instagram e falar mal de alguém ou nas redes sociais. Porque, infelizmente, a gente tem o uso da internet para o mal também, né? Então, a relação médico-paciente, ela deve ser estabelecida e nutrida com muito carinho pelo profissional, de modo a garantir que aquele paciente, ele confie naquilo que o profissional está falando, mais do que o Dr. Google está falando. Porque é uma crescente muito grande também. O paciente, ele pega o diagnóstico, ele pega o tratamento e antes dele fazer o tratamento, ele consulta o Dr. Google se realmente é o mais indicado. E geralmente, eu já vi muitos casos, eles voltam no consultório questionando por que não passou a outra medicação que ele viu na internet que era melhor. Ou então, por que não disse que ele estava com pneumonia, por exemplo, sem passar uma tomografia? Como é que ele podia afirmar isso? Né? Que hoje em dia... Então, isso que você está falando está ficando muito complexo. Porque é uma inversão de certo modo, até mesmo de... Não sei nem a palavra no momento, mas é uma inversão, porque o profissional que, em tese, sabe que a anamnese ela é padrão, que vocês têm os meios de definir, por exemplo, se o paciente ou não, através da ausculta, se ele está com uma pneumonia ou não, o paciente só acredita se ele fizer uma tomografia. Os meus alunos, quando eu dou aula de doença coronária, eu falo que a coisa mais importante no diagnóstico é a história clínica. Né? A história clínica, o doente me contar o que é que ele está sentindo. Porque, às vezes, um doente com doença coronária, eu examino ele todinho, está todo normal. O eletro está normal, o eletrocardiograma está normal, o raio-x está normal, o clássico está normal. E eu esqueci de perguntar para ele como é que ele está, para ele me dizer que hoje ele amanheceu com dor no peito, que é grave. Né? Então, a coisa mais importante na doença coronária, apesar da evolução do mundo, é a história clínica, a velha anamnese. A velha anamnese. Então, eu tinha um professor que ele passou a vida toda, eu convivi com ele 13 anos, todo dia ele falava, médico bom não erra, ele só erra se ele não conversar e se ele não examinar. Se ele não conversar e se ele não examinar, é meio caminho para o erro. Então, às vezes o paciente diz, eu tô me sentindo aqui, eu queria ir para Mosqueiro. Eu disse, tá, passa comigo. Não, mas não dá para eu saber pelo telefone se você está bem ou não para ir jogar bola em Mosqueiro, tendo 75 anos de idade. Né? Temos que avaliar tudo isso. Até por causa da história de que hoje, eu sou de uma geração que nunca pensou que tu ia ter um processo. Nunca pensou que você vai ter... Né? Não passa na cabeça da gente uma queixa, tirando o lado ético. Eu lembro que antigamente a queixa era... O médico foi na televisão e falou que é só ele que sabe operar o coração. Aí chamava o cara, olha, não é só você, né? Não pode falar que é só você. Eu lembro que aqui em Belém, a primeira vez que operaram o olho, a catarata, apareceu na televisão e um grupo no conselho queria chamar a atenção, mas, sabe, aquilo era uma evolução da ciência e o pessoal queria criticar quem tinha feito porque operou e apareceu na televisão, porque não devia. Então, essas coisas bem elementares, praticamente desapareceram. A preocupação agora é séria, porque de repente pode te dar, além de um prejuízo enorme, prisão, né?
Se você não é... Aí eu te pergunto, e como evitar esses processos? Que é, né, eu sou de uma época que a minha relação com os meus pacientes, eu devo ter, somando a universidade, projeto de pesquisa, mas eu devo ter uns 60 mil pacientes, e com frequência uns 6, 7, 8 mil. Então, eu cuido, todos eles têm meu telefone, todos eles conversam comigo, mas os médicos atuais não dão o telefone para o paciente, né? Ninguém faz isso. Então, tem esse lado que agora eu vou te perguntar, como evitar? Como o senhor mesmo colocou, antigamente a relação ela era mais próxima, era uma relação de mais confiança entre o profissional e o paciente. E agora aumentou o número de profissionais, aumentou o número, né, de pessoas, aumentou o formato de atendimento. Hoje em dia a gente tem vários formatos de atendimento. A gente tem plano de saúde, que geralmente às vezes são vários pacientes por hora que são atendidos. A gente tem clínicas populares que também buscam trazer uma especialidade para aqueles que são de baixa renda e que também têm que atingir uma meta de atendimento. Hoje em dia, para você ter uma boa relação estabelecida com o paciente, você leva tempo. Você precisa de uma boa anamnese, você precisa saber o histórico daquele paciente e nem sempre pelo tempo, né, é possível você ter esse tipo de relação. Então, é muito importante para você prevenir, você estar muito bem documentado, você ter a anamnese descrita em prontuário, você evoluir o prontuário de forma adequada, constando todas as informações que você teve naquela consulta, inclusive questões não relacionadas diretamente ao tratamento. Por exemplo, o paciente relata que está usando medicamento para tratamento de depressão. Isso é importante, porque numa futura situação, a pessoa sofre uma demanda judicial e o paciente pede dano moral para ele, se ele tem como comprovar no prontuário de que aquele paciente já tinha aquela condição, você consegue evitar aquele dano. Ou seja, tem que escrever tudo. Mais do que nunca nós temos que escrever nunca. Exatamente. Eu lembro que quando eu era residente, eu dizia assim, se um dia eu for rico, eu vou contratar um escriba para escrever tudo. Quer dizer, agora tem que escrever mesmo. Tudo. Né? Porque a palavras o vento leva e a memória, às vezes, né, ela nos engana. Certeza. Então, como a gente atende muitas pessoas, é muito importante que você tenha tudo documentado, desde a ficha de anamnese até os termos de consentimento daquele procedimento, que é um documento muito importante que eu considero para evitar qualquer demanda judicial, é você empoderar o paciente de informações. E hoje o Conselho Federal de Medicina ele não exige que seja por escrito. O processo informacional ele pode ser verbal, mas na prática você tem um documento escrito, um termo de consentimento explicando os riscos, as consequências, os cuidados pós-procedimentos, é o que tem dado maior força na relação e garantido, em caso de qualquer demanda judicial, que o médico ele não seja responsabilizado pela falta de informações, porque o paciente é leigo e, em tese, quem tem que saber e passar a informação é o profissional da saúde. Correto. Agora, me diz uma coisa, Hanna. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos. A cirurgia mais simples do mundo é cortar as unhas. E, de vez em quando, o pessoal ainda erra. Né? É mais simples. Então, tudo que você faz tem um risco mínimo. Eu sempre falo, tem risco para atravessar a rua. Sim, né? Com certeza. Pode cair um raio quando eu estou no campo? Pode. Tudo pode acontecer. A probabilidade é mínima, mas ela existe. Né? Então, quando eu era aprendiz de cateterismo, o risco era 0,4% de ter uma complicação. Hoje, com a evolução, é 0,04, ou seja, antigamente podia complicar um exame em 400, agora é um exame em 4.000. Mas existe, continua existindo. Sim. Então, como é que eu defino aí erro médico? Exatamente. O que acabou de ser dito não é considerado erro médico, é considerado uma intercorrência do procedimento. Infelizmente, a gente tem visto o aumento da judicialização por supostos erros médicos que, na verdade, nada mais são do que intercorrências previstas na literatura médica como possíveis e previsíveis. Isso não é considerado erro médico. Assim como as iatrogenias, elas não são consideradas erro médico. Se eu tenho que fazer uma cicatriz
para acessar o coração, isso daqui não é um erro médico, isso daqui foi um fim necessário para atingir aquele resultado. Certo. Então, isso também não é considerado erro médico. Então, é muito importante que o profissional ele saiba se proteger, no sentido de que, se ele sofrer uma demanda, a gente tenha matéria suficiente para demonstrar. Isso está previsto na literatura como uma possível intercorrência. Isso não é um erro médico. Eu não tive a intenção de causar um dano a esse paciente, porque o profissional liberal, ele responde, mas ele precisa comprovar que houve culpa, negligência, imprudência ou imperícia, deixou de fazer ou fez a mais, ou dolo, que é quando ele teve a intenção. Eu digo que não tem como a gente dizer que um médico teve a intenção de causar qualquer tipo de dano num paciente, mas isso pode acontecer. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda queria te perguntar. Existe alguma relação entre a defesa do Código do Consumidor e o tratamento médico? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para regular as relações de consumo. Se a gente parar para pensar em tudo que envolve o médico, a relação dos profissionais da área da saúde, os profissionais de saúde, eles têm como base o humanismo solidário, eles não podem buscar o lucro, né? Uma profissão que ela visa o bem-estar e a saúde do paciente em primeiro lugar. Então, pela lógica, ele não estaria atrelado ao Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor trata de relações de consumo. Contudo, esse é um entendimento minoritário, tá, dos profissionais e dos estudiosos, porque a maioria do entendimento hoje da justiça e das jurisprudências e dos tribunais é que o Código de Defesa do Consumidor, ela se aplica sim à relação médico-paciente. E aí traz aquela desvantagem que o Código tem, de que o consumidor ele é leigo, que ele não tem acesso às informações, e aí o profissional ele já fica com uma certa, a gente pode dizer assim, desvantagem do que o consumidor na hora de uma ação judicial. Eita. Ana, eu vou te convidar para você voltar aqui para nos atualizar, porque eu falo que hoje a preocupação é maior. Eu falo para os meus alunos, vocês vão disputar com o Google. É verdade. Então, é muito maior. Nosso tempo acabou de verdade. Então, Ana, primeiro, super obrigado por você ter vindo. Considerações finais. E aqui a gente costuma dedicar o programa. Fica a teu critério. Obrigado, Ana. Eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é um prazer falar dessa matéria que eu tanto gosto. Realmente, o tempo passou, a gente nem viu que passou. Então, trazer informação, né, acesso à informação é o principal para a gente garantir que todo mundo consiga trabalhar com mais tranquilidade nos mundos, né, de pandemia que a gente está vivendo. E eu vou dedicar hoje para o meu pai, o Dr. Alberto Mauro Anijar, que foi quem acreditou muito em mim nessa área, nessa profissão, então eu vou dedicar para ele. Alberto Mauro Anijar, meu amigo, o programa foi para você. Que bom. Pessoal, o nosso tempo acabou mesmo, então a Ana vai voltar para dar outras informações quando necessário e uma semana iluminada para todos e até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.